Amados, vamos falar um pouco hoje sobre jejum e oração. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Algum sábio já disse o seguinte: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais sujeito ao Espírito de Deus. Ele tem razão. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. O ensino de Jesus sobre o jejum não há como negar que o Mestre esperava que jejuássemos, em Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, a fim de não aparecer aos homens, que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós esta prática. Ele nos instruiu até na motivação correta que se deve ter ao jejuar. E quando disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, nos mostrou que tal prática produz resultados. Sendo assim, vale a pena jejuar. Vamos ver quais seriam as diferentes formas de jejum. O jejum parcial. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento. Por causa do trabalho, por exemplo. Levemos sobre esta forma de jejum, vamos ver no livro de Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Está escrito em Daniel 10, versículos 2 a 3, se você quiser conferir. O profeta Daniel diz exatamente o que ficou sem ingerir: carne, vinho e manjar desejável. Provavelmente se restringiu a uma dieta de frutas e legumes. Não sabemos ao certo, mas o fato é que se absteve de alimentos, porém não totalmente. E embora tenha escolhido o que aparentemente seja a forma menos rigorosa de jejuar, dedicou-se a ela por 3 semanas. Outra forma seria o jejum normal, considerado assim. É abstinência de alimentos, mas com ingestão de água, e foi a forma que o nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto. Não há menção de Cristo ter ficado sem beber ou ter tido sede, e ele estava num deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Está escrito em Mateus 4, versículo 2. Pode-se entender que esta seja a prática mais propícia nos jejuns regulares, como o jejum de um dia, por exemplo. Outra forma seria o jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia também encontramos algumas menções, mas são poucas.
de alguém ter jejuado sem água, e isto dentro de um limite de no máximo 3 dias. A água não é alimento, e nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente e que as toxinas não se acumulem no organismo. Há 2 exemplos bíblicos desse tipo de jejum. Um no Velho, outro no Novo Testamento. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, num momento de crise em que os judeus, como o povo, estavam condenados à morte por um decreto do rei. E ela pede ao seu tio Mardoqueu que jejuem por ela com o povo. E ele fala assim, ela fala, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos, pois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Outro exemplo nós vemos através de Paulo na sua conversão. Ele usou essa forma de jejum devido ao impacto da revelação que ele teve. Lá está escrito e registrado em Atos 9:9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Quanto ao tempo de durar um jejum, a Bíblia não determina regras deste gênero. Portanto, cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejua. Nós vemos vários exemplos de jejuns de durações diferentes nas Escrituras. O jejum de um dia, no dia da expiação por Cristo. O jejum de 3 dias, o jejum de Esther, como nós já falamos, e o de Paulo. O jejum de 7 dias, nós temos o jejum por luto pela morte de Saul, em 1 Samuel 36:13. Nós temos um jejum de 14 dias, que foi um jejum involuntário de Paulo, e os que com ele estavam no navio, que estava indo a pique, está em Atos 27:33. O de 21 dias, nós temos o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, Daniel 10:3. 40 dias é um jejum bem largo que nós temos. Nós temos o Senhor Jesus no deserto em Lucas 4:1-2. Sabemos que Moisés também fez um jejum longo. Isso não impede que você faça um jejum mais reduzido durante uma parte do dia, desde que você realmente dedique este tempo para estar em jejum e oração. Muitas pessoas erram ao fazer votos ligados durante o período do jejum. Não parece ser uma boa ideia alguém fazer um voto de quanto tempo vai jejuar, pois isso te deixaria preso no caso de algo fugir do seu controle. E siga o exemplo bíblico que está escrito em Eclesiastes 5:4-5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor que não votes do que votes e não cumpras. É importante que haja uma intenção e um alvo quanto à duração do jejum no seu coração. Mas não transforme isso em voto. Isso não é necessário. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Isso aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a indagar em Isaías 58:3, na primeira parte do versículo. Por que jejuamos nós e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta?
E a resposta de Deus foi exatamente a de que estavam jejuando de maneira errada. Vamos ver com mais detalhes esse trecho de Isaías contido no capítulo 58, versículos de 1 a 12, e chegar à conclusão que a prática do jejum como ritual religioso não tem validade perante Deus, se a nossa vida não tiver uma coerência com a prática dos valores cristãos. De nada adianta fazermos jejum se estamos permanecendo na prática do pecado. Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías? Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Isaías capítulo 58, eu já deixei aberta nessa página. Grite bem alto, tão alto quanto uma trombeta. Anuncie ao meu povo Israel todos os seus pecados, para eles que fingem ser tão religiosos. Eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos de Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e têm prazer em participar dos atos religiosos no templo. Eles reclamam: nós jejuamos e o Senhor nem notou. Fizemos tanta penitência e o Senhor nem deu importância. Eu vou lhe explicar por quê. É que, mesmo no dia de jejum, vocês pensam em ganhar mais e mais dinheiro. É porque vocês maltratam e exploram seus empregados. Que adianta ficar jejuando se vocês continuam a brigar e a fazer violência? Com um jejum desses, eu nunca responderei às orações de vocês. Me fazem fazer penitência. Será que o que eu quero é apenas isso? Fazer penitência? Andar curvado como bambu ao vento, vestir-se de pano de saco e sentar-se sobre as cinzas? Vocês acham que isso é o jejum que agrada ao Senhor? Não. O jejum que eu quero ver é o seguinte: parem de explorar os seus empregados. Não maltratem os seus servos. Perdoem as dívidas dos que não podem pagar. E não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu quero que vocês repartam sua comida com os famintos. Ofereçam abrigo a quem não tem casa. Deem roupas aos que não têm. E não se escondam de quem precisa de ajuda. Se vocês fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua piedade vai servir como proteção para os seus passos, e atrás de vocês a glória do Senhor os protegerá. Então, quando vocês gritarem, o Senhor responderá. Quando vocês pedirem ajuda, Ele dirá: eu estou ao seu lado. Isso acontecerá se vocês deixarem de escravizar seus servos, se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras. Deem comida aos famintos, ajudem e consolem os desesperados. Então sua luz aparecerá brilhante nas trevas, e a escuridão tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará vocês para sempre. Mesmo em situações difíceis, Ele dará força e alegria. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr.
os seus filhos vão reconstruir as cidades destruídas há muito tempo. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e as suas cidades. Vejam que promessas maravilhosas que Deus tem para quem realmente o busca de todo o coração e o leva a sério, não quem tem práticas puramente religiosas. Então, amados, para encerrar, eu gostaria de deixar algumas recomendações. Tenha um propósito definido pelo qual você estará jejuando. Ore pedindo a Deus que te ajude a jejuar de maneira correta. Evite distrações. Não saia por aí divulgando nas redes sociais que você está jejuando. Tire o pensamento da comida. Volte sua atenção para orar e ler a Bíblia. Fujam de contatos que possam gerar discussões. Que Deus o abençoe, te guie e responda às suas orações no período em que você estiver em jejum. Fica na paz do Senhor. Amém.